E vamos dando início hoje a mais uma etapa dessa nossa sequência de exercícios do livro Um Curso em Milagres. Lição 231, mas antes a gente vai falar agora do tema central dessas 10 próximas lições. As 10 anteriores foi sobre o perdão e as 10 seguintes, as 10 que vão começar a partir de hoje, vão ser sobre o tema o que é a salvação. Então vamos dar uma resumida aqui, como Cristo nos coloca esse tema salvação, para que a gente consiga incorporar isso nas 10 próximas práticas seguintes. O que é a salvação? A salvação é uma promessa feita por Deus, de que encontrarias finalmente o teu caminho até Ele. Ela não pode deixar de ser cumprida. Ela garante que o tempo terá um fim e que todos os pensamentos nascidos do tempo também terão um fim. O verbo de Deus é dado a todas as mentes que pensam ter pensamentos em separado e ele substituirá esses pensamentos de conflito com o pensamento da paz. Então, lembram do conceito que o livro coloca pra gente? Que no momento em que a mente pensou estar dividida ou desejou estar dividida ou duvidou da unicidade, enfim, nesse mesmo instante a cura já foi feita. Só que foi criado um estado ilusório. Esse estado ilusório, essa mente dividida, que a gente convenhou chamar de ego, ele precisa se defender. Então foi criado todo um sistema de tempo para que a gente entenda que isso é real, porque a gente tem as sensações físicas desse mundo ilusório. Então a gente tem essa sensação de que o tempo, ele dá essa sensação de que a gente está vivo, de que aquele instante não foi imediatamente curado. Então são todas criações da mente em ego. Mas a salvação já aconteceu, porque essa ilusão ela não é real, ela nunca poderia ter sido realmente concretizada. Então aqui Cristo vai colocar que assim, a nossa salvação já aconteceu, só que o trabalho de salvação, ainda nessa linha ilusória, nesse estado ilusório que o tempo apresenta pra gente, é a ressignificação das crenças. Vocês vão ver aqui que ele vai citar que a salvação é ressignificar o que a gente chama de realidade e principalmente como a gente vê a gente mesmo. O pensamento da paz foi dado ao Filho de Deus no instante em que a sua mente pensou em guerra. Então, pensei em algo que não existe, o pensamento correto já veio e já curou aquela dúvida. Antes disso, não havia necessidade de tal pensamento, pois a paz era dada sem opostos e simplesmente existia. Era um grande fluxo de uma energia primordial que não tinha dúvidas do que realmente ela é. Mas quando a mente se dividiu, a cura se fez necessária. Assim, o pensamento que tem o poder de curar a divisão tornou-se parte de cada fragmento da mente, que, embora ainda permanecesse una, deixou de reconhecer a sua unicidade. Nós sempre nos mantivemos um. Só que parte dessa mente acredita estar vivendo em um estado separado de ilusão. Só que se em cada fragmento de pensamento nosso, mesmo criado com a mente no ego, não tivesse a substância da verdade, não tivesse essa partícula de verdade, essa partícula de pensamento de Deus, a gente se perderia por completo. Mas não tem como criarmos, mesmo em ilusão, algo que seja totalmente separado de Deus, porque nós somos constituídos do que Ele é. Então eu costumo usar de uma analogia, interessante que para mim fez sentido, não sei se vai fazer sentido para vocês, mas, por exemplo, assim, um filho biológico, tá? Vamos aqui falar em termos científicos. Um filho biológico não tem como nascer sem carregar os genes do pai e da mãe. Então nós não temos como ser constituídos senão com os mesmos genes do nosso pai, do nosso Criador. Então, mesmo em ilusão, mesmo ainda pensando de forma errada, a gente carrega em nós a partícula de Deus, a nossa centelha, o Espírito Santo. E uma hora a gente vai se conectar com a nossa verdade novamente e aí a nossa unificação vai acontecer nesse estado ilusório que estamos. Nesse momento, ela não mais se conhecia e pensou que havia perdido a própria identidade, aqui no momento que a gente achou que se separou.
A salvação é um desfazer, no sentido de que nada faz por não apoiar o mundo de sonhos e malícia, e assim afasta as ilusões. Então, a salvação é a gente trazer verdade ao estado ilusório que a gente se colocou, ao mundo de ilusão e principalmente a forma ilusória que nós criamos da gente mesmo. Então, vamos lá. Lição 231. 231, achei que eu tivesse errado aqui. Pai, a minha única vontade é lembrar-me de ti, mas lembrar com consciência de que quando a gente lembra quem é o nosso Pai, a gente vai ver que seria impossível a gente realmente estar aqui pagando algum castigo ou a gente realmente está aqui em verdade. Pai, o que posso buscar além do teu amor? Talvez eu pense que busco outra coisa, alguma coisa a qual dei muitos nomes. Mas o teu amor é a única coisa que busco ou já busquei algum dia, pois nada mais há que eu realmente queira achar, que eu me lembre de ti. O que mais posso desejar além da verdade sobre mim mesmo? Ressignificar as ideias que a gente fez de quem nós somos. Essa é a tua vontade, meu irmão, e compartilhas essa vontade comigo e com aquele que é também nosso Pai. Lembrar-te dele é o céu, é isso que buscamos. E é isso, só isso, o que nos será dado achar. Boa prática.